paz de Deus através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós que mais uma vez está aqui com o canal Bible Respondes, a Bíblia Responde. E estamos aqui mais uma vez com uma lição da CPAD, a Igreja de Cristo e o Império do Mal, trazendo mais uma lição que estamos falando nesse trimestre, estamos falando muito sobre o progressismo, sobre as ideologias, sobre o idealismo do mundo. E a lição de hoje, que é a lição 9, nós trazemos a visão ou uma visão bíblica do corpo. E é muito importante, bastante interessante quando nós falamos sobre uma visão bíblica do corpo, porque a Bíblia nos dá um caminho para que nós possamos utilizar o nosso corpo de uma maneira saudável e boa. Enquanto o mundo tem uma outra ideia sobre o uso do nosso corpo. Muitas das vezes as pessoas falam, o corpo é meu, eu posso dele o que eu bem entendo o que eu quero. Esse é o idealismo, é a ideologia do mundo de hoje. Mas quando Deus criou o homem com um propósito. E Ele já nos deu todas as diretrizes para que nós pudéssemos seguir um padrão bíblico para o nosso próprio bem. Porque Deus, como um bom pai, Ele quer o melhor para os seus filhos. Então tudo que Deus deixou escrito, as diretrizes que Deus deu, não era para o nosso mal, sempre foi para o nosso bem. Mas nós, como filhos rebeldes, nós sempre queremos o quê? Eu faço o que eu quero, eu faço o que bem entendo. Não é sempre assim que o tratamento de pais e filhos. Os pais sempre querem o melhor para os filhos, mas os filhos sempre acham que eles entendem melhor que os pais. Os pais dão um conselho para o bem do filho, o filho fala, não, esse conselho não me serve, meu pai está velho, as ideias dele são outras, eu vou fazer do meu jeito. E o que sempre acontece é o quê? Sempre bate com a cara no muro. E se ele for inteligente, sábio, ele aprende. É aquilo que ele aprende. Quando ele aprende, ele fala, o meu pai estava certo, meu pai estava correto. E ele tem os filhos, e ele ensina os filhos da mesma maneira que os seus pais lhe ensinaram. Porque ele agora tem uma melhor experiência e ele sabe o que é melhor para os seus filhos. E o que acontece? Os seus filhos caem no mesmo erro que ele caiu quando era jovem. E isso é como uma bola de neve, é como um círculo vicioso sem fim. Mas Deus, Ele nunca precisou passar por essa experiência, porque Deus é Deus, soberano, sabedor de todas as coisas. Ele sempre soube o que é melhor para nós. E como esse pai que cuida dos filhos, ele deu essas diretrizes. Olha, faça dessa forma, faça dessa maneira e tudo vai correr bem. E nós, como aqueles filhos que pensam que sabe tudo, nós falamos, não, eu sei o que é melhor para mim. É assim que o mundo vive em relação a Deus. Quando olha para a Bíblia, quando vê as diretrizes bíblicas, quando vê a ética cristã, eles falam, não, isso não me serve, porque eu sei o que é melhor para mim. Isso é o que? É o hedonismo falando. Isso é o que? É o próprio ser eu falando. O homem sendo dominado por si mesmo. E aí, quando lá na frente ele cai em si, bate com a cara no muro, cai em si, ele fala, o meu pai estava certo. Meu pai quem? Deus. Deus estava certo. E se ele for sábio, então ele agora passa a seguir aquilo que Deus sempre deixou escrito. Por quê? Porque Deus sempre sabe o que é melhor para nós. Então nessa lição de hoje, lição 9, uma visão bíblica do corpo, nós vamos estar vendo qual é a visão bíblica do uso do nosso corpo para a glorificação de Deus. Porque no final nós temos o quê? A glorificação do nosso corpo. Para entrar no céu, nós não podemos entrar com esse corpo carnal. Há de ser com o corpo espiritual. E nós vamos ver tudo isso nessa lição de hoje. Lição 9 do dia 27 de agosto de 2023, uma visão bíblica do corpo. O textório diz assim, mas o corpo não é para prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Está registrado no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 13, parte B. E a verdade prática diz, o corpo é o templo do Espírito Santo e, por isso, deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. O nosso textuário está ali registrado na nossa leitura bíblica em classe, que nós vamos trazer um pouco mais adiante,
Mas vamos aqui estar um pouco falando sobre a verdade prática, que diz assim: o corpo é o templo do Espírito Santo. Essa é a primeira parte, antes da vírgula. E aqui, nós abrimos aqui então um parênteses para falar sobre o nosso corpo como templo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele quer fazer de nós morada. Então nós aqui então passamos a ser como uma casa. Mas o Espírito é santo. O Espírito de Deus é santo. Por isso diz Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não faz morada onde há sujeira. Ou seja, onde a casa não está limpa, se a casa não é santa, o Espírito Santo não pode morar ali. Mas então, às vezes, você pode me perguntar, mas espera aí, nós não somos santos, nós somos pecadores. Como é então que o Espírito Santo vai se manter em nós? Ok, nós somos pecadores, nós não somos santos, mas nós somos santificados quando nós entregamos o nosso corpo, quando nós entregamos o nosso ser completo para Deus. Deus agora nos regenera, Deus nos transforma, nos faz uma nova criatura e agora nós somos santificados. Isso não quer dizer que nós somos santos. Não, santo é só Deus e enquanto nós estamos nesse invólucro, nós nunca seremos santos. Mas nós somos santificados. O que quer dizer isso? Quer dizer que agora nós estamos limpos e lavados. Mas nós vamos lá e pecamos. E o que nós devemos fazer? Nós nos arrependemos. Nós nos arrependemos, Deus nos perdoa e agora nós estamos sempre o quê? Limpos. Nós não estamos vivendo no pecado. Nós pecamos, mas nós estamos vivendo no pecado. E dessa forma nós somos santificados e nós somos então templo do Espírito Santo. Nós somos morada do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. E para o Espírito Santo fazer de nós morada, nós temos que deixar o nosso corpo sempre santificado. E eu estou falando do quê? É só o nosso corpo espiritual? Não, eu estou falando também desse corpo, o corpo material. Nós devemos cuidar do corpo. Estar bem banhado, fazer exercício para estar saudável, comer das melhores comidas, comida saudável, tudo isso é parte do nosso cuidado desse corpo, que é templo do Espírito Santo. Afinal de contas, a nossa alma, ou seja, o nosso ser, o eu, está dentro desse corpo. Então, esse corpo merece todo o cuidado possível. E a segunda parte diz, e por isso deve ser conservado em santificação. E essa é a parte que eu disse ali no começo. A santificação é dessa forma que nós mantemos o nosso corpo limpo, puro, santificados até a volta de Jesus Cristo, quando o nosso corpo será glorificado. E agora não haverá mais nenhuma dor, não haverá mais nenhum pesar, nenhum sofrer, não haverá mais nada, nenhum pecado no nosso corpo, porque agora nós somos glorificados. Assim, vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que está registrada no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 12 até o versículo 20. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que ajunta com a meretriz faça um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por um preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nessa leitura bíblica em classe, está aqui basicamente toda a nossa lição. O apóstolo Paulo, na sua sabedoria que Deus lhe deu, ele deixou aqui exatamente a visão bíblica do corpo.
como é que nosso corpo deve ser usado para o louvor de Deus. E nesses versículos que nós lemos, que novamente é muito importante que nós lemos todo o contexto da lição, ele deixa aqui várias coisas que nós devemos observar. A primeira coisa, ele começa que eu posso fazer todas as coisas, e nós vemos sempre falando isso no decorrer das nossas lições. Nós podemos fazer todas as coisas, é por isso que Deus nos deu o livre-arbítrio. Mas lembrando que nós vamos ser julgados por todas as coisas que nós fazemos. É por isso que ele diz, todas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu posso fazer de tudo, mas eu não posso me deixar de ser dominado por aquilo que eu fizer. E ele continua que tudo vai ser aniquilado. O corpo ou também o que nós comemos. O que nós comemos é feito para o corpo, mas Deus aniquilará tanto o corpo quanto o manjar. Porque esse corpo carnal será destruído e será glorificado. Ele deixa isso aqui bem escrito, quando ele fala ali no versículo 14, que Deus ressuscitou a Jesus, e quando Jesus ressuscitou, ele estava com o corpo glorificado. Isso quer dizer que seu corpo era agora um corpo espiritual. Poderia ser visível quando ele quisesse que fosse, mas espiritual. O nosso corpo também será glorificado, assim como foi o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que ele disse. O mesmo Deus que ressuscitou a Jesus também nos ressuscitará no último dia, com o corpo agora glorificado, assim como foi o corpo do nosso Senhor Jesus. E ele disse mais o quê? Não sabeis que vossos corpos é o templo do Espírito Santo? É aí onde nós falamos ali na nossa verdade prática. O nosso corpo, é o templo, é a morada do Espírito Santo. Por isso, nós não podemos utilizar o nosso corpo para a carnalidade, para o que é mal. Porque ele continua, ele repete mais uma vez, porque o vosso corpo, sois templo do Espírito Santo e fostes comprados por bom preço, e um preço grande, um preço de sangue. Ele diz, o vosso corpo não vos pertence. Agora é aqui aonde quebra a ideologia progressista. Porque a ideologia progressista se diz o quê? Meu corpo, minhas regras. Mas isso é de quem é do mundo. Porque quem se entregou para Cristo, quem se diz cristão, tem que se lembrar dessa palavra, que está registrada no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Que o vosso corpo não é de vós mesmos. Pertence a Deus. Porque fostes comprados por bom preço e um preço de sangue. Então, glorificai a Deus no vosso corpo. É isso que nós, cristãos, devemos estar sempre fazendo. Glorificando a Deus no nosso corpo. Nossa introdução diz assim, Deus criou o ser humano para o louvor da sua glória. Em vista disso, ele espera do homem regenerado uma vida de santidade. Contudo, os conceitos secularistas propagam uma forma de vida independente dos preceitos divinos. Nessa lição, vamos estudar a criação do homem e as características do corpo humano nas Escrituras e correlacionar esse tema com a visão secular do corpo hoje. Nossa finalidade é apresentar a visão bíblica do corpo, seu propósito e sua glorificação final. A nossa palavra-chave é a palavra corpo. E o que é corpo? É a estrutura física de um organismo vivo, englobando todas as suas funções fisiológicas. Ou seja, é o invólucro. É essa parte. Isso é um corpo. Tem que ser físico. Corpo físico. Obviamente nós temos nosso corpo, que nós chamamos corpo espiritual. E nós vamos adentrar mais a fundo nessa lição. E nessa introdução nós estamos aqui vendo que a visão da Bíblia em relação ao corpo diferencia da visão secular de um corpo hoje. Porque Deus nos criou com um propósito. E é isso que nós vamos ver nessa lição. Qual é o propósito da nossa criação? Da forma que nós fomos criados? É para a glorificação de Deus. E se é para a glorificação de Deus, logo mais nós devemos fazer o quê? Viver uma vida de santificação. Mas isso vai ao contrário da visão secular do mundo. Porque para o mundo, o uso do corpo é para o bel prazer e não para a glorificação de Deus. Porque o mundo vive no conceito de que nós somos Deus. É a criatura querendo estar no lugar do Criador.
Mas nós, de novo, que somos cristãos, que nos chamamos cristãos, nós devemos sempre nos lembrar que nós somos o nada e que Deus é o tudo. E por isso que nós vamos sempre estar glorificando a Deus em nosso corpo, que foi feito para a glorificação de Deus. E vamos ali voltar um pouco no princípio, ali em Gênesis, com a criação do ser humano, que é o nosso tópico 1. No primeiro subtópico diz a origem da raça humana. O homem é o único ser vivo criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso, nossa declaração de fé ensina que fomos criados por um ato sobrenatural, imediato, e não por um processo evolutivo. Assim, o homem, Adão, foi formado do pó úmido da terra. Interessante notar que o uso do hebraico Adam denota nome próprio, mas também genérico, significando homens e humanidade. Logo, Adão foi o primeiro homem a ser criado, e Eva, a primeira mulher formada do corpo de Adão. Além disso, homem e mulher são descritos como criaturas da terra, porém Deus soprou em seus narizes o fôlego de vida. Ele não fez isso com os animais. O sopro de Deus foi a outorga do nosso espírito, e isso nos distingue dos demais seres criados. Nesse primeiro subtópico, nós vemos a origem da raça humana. Aqui nós vemos a diferenciação de como foi a criação do ser humano e dos animais. Quando nós começamos a leitura da Bíblia, ali em Gênesis, nós vamos ver que Deus criou todos os animais primeiro do que o homem. Mas quando Deus criou os animais, Deus disse, haja os animais conforme as suas espécies. Não foi aquele cuidado que Deus, o mesmo cuidado que Deus teve para com o homem. Sim, Deus teve o cuidado de fazer tudo perfeito, porque a Bíblia sempre diz que tudo que Deus fez, Ele viu que era bom. E quando Deus fez os animais também, Ele viu que era bom. Ele fez os animais perfeitos. Mas foi com uma palavra, haja todos os animais conforme as suas espécies. E ali saiu todos os animais, um diferente do outro, com as suas espécies diferenciadas. Mas agora Deus vem fazer o homem. E Deus toma todo um cuidado. Deus desenha o homem na terra. E agora Ele faz diferente dos animais. Ele não falou, haja o ser humano. Deus agora sopra nas narinas do homem o seu espírito. E isso os animais não têm. O espírito de Deus soprado, colocado no homem, os animais não têm. Nós somos diferenciados. Nós somos seres perfeitos, feitos à imagem de Deus. Nós somos as criaturas feitas à semelhança do Altíssimo. Imagina isso. Com todo o cuidado que Deus fez de colocar em nós o seu Espírito, Ele fez nós diferentes para a sua adoração, com o próprio Espírito de Deus. E com isso, nós vemos a diferenciação que existe em nós, os animais, também na própria constituição do ser humano, que é onde nós vemos no segundo subtópico que diz assim, nossa declaração de fé professa que a natureza humana consiste numa parte externa, o corpo ou a carne, chamada de homem exterior, e uma parte interna, denominada de homem interior, composta de espírito e alma. Essa constituição humana é denominada de tricotomia, isto é, três substâncias, espírito, alma e corpo. Exemplo dessa estrutura pode ser observada na pessoa de Cristo. A Bíblia de Estudo Pentecostal leciona que o nosso espírito é o componente pelo qual se tem comunhão com o Espírito de Deus, e a alma é definida pelos aspectos da mente, emoções e vontade. O corpo é a parte que volta ao pó e que, no caso do salvo, será transformado no dia da ressurreição. Agora, na constituição do ser humano, nós vemos o quê? Nós vemos o corpo exterior, que é o que eu chamo de invólucro. Esse aqui é a parte exterior do homem, é o corpo. E nós temos o homem interior. Primeiro o homem exterior, que é o corpo, e nós temos dentro o homem interior, que somos nós. Porque se existisse uma maneira de se tirar nós, o nosso ser, a nossa alma, que a nossa alma é feita do quê? Nossos pensamentos, é feita das nossas emoções, isso é a nossa alma, isso somos nós. Se tivesse uma maneira de tirar essa alma e ser colocada dentro de outro invólucro, dentro de outro corpo, ainda assim continuaria sendo nós. Porque isso aqui não somos nós, isso é a nossa parte, é o invólucro que envolve o nosso ser, o nosso verdadeiro eu. Por isso que não importa o exterior do ser humano, não é o exterior que importa, é o interior. E é onde muitas pessoas deixam de pensar como deve ser pensado, deixam de ver como tem que ser visto.
Porque o ser humano, ele não pode ser visto exteriormente. É por isso que Deus disse para Samuel, porque o homem vê o que está no exterior, mas Deus vê o interior, vê o coração. Quando ele disse isso, porque ele está dizendo assim, porque eu vejo o homem real, não o invólucro do homem. E o ser humano, ele olha para outro ser humano através do invólucro, esquecendo que aquilo é simplesmente um invólucro. Não é o próprio ser humano que está dentro daquele corpo. O eu interior está dentro desse corpo, que um dia vai ser desfeito, mas o eu continuará existindo. Agora, existe dentro da teologia a discussão sobre o espírito do homem. Porque quando nós pegamos para estudar o espírito do homem, biblicamente falando, nós vamos ver ali que o espírito, ele tem várias definições, várias traduções que podem fazer com que ele seja visto de várias maneiras. O espírito pode ser a própria alma do homem, o espírito pode ser aquilo que Deus colocou no homem para diferenciar dos animais, que se une ao espírito de Deus, e o espírito pode ser o fôlego de vida. Mas eu não vou adentrar dentro dessa lição especificamente, eu espero que um dia eu traga um vídeo falando exatamente somente sobre corpo, alma e espírito. Mas, dentro da teologia que nós estamos vendo aqui, nós somos feitos de corpo, alma e espírito. O espírito, que é quando o homem ele se distanciou de Deus, quando Adão pecou, o homem se distanciou de Deus. Então o homem morreu. Dessa forma, o espírito que Deus colocou dentro de nós, ele agora está morto. Então o homem nasce com o espírito morto. Mas quando ele agora se volta para Deus, ele entrega a sua vida para Deus, o espírito agora é revivificado. E ele agora está novamente em contato com Deus. E agora nós estamos vivos. Aquele homem que morreu, que separou da comunhão de Deus, agora está novamente em comunhão de Deus, porque o nosso espírito, ele entra em contato com o Espírito de Deus. Então, dessa forma, agora para a teologia que pode dizer que esse espírito é nada mais que o fôlego de vida, o nosso fôlego de vida ele não pode se unir com o Espírito de Deus. De novo, é debativo e não vamos entrar dentro desse aspecto agora. Mas a Bíblia, ela revela ali em Tessalonicenses que nós somos feitos com essas três estruturas: corpo, alma e espírito. E para nós chegarmos nisso que eu comentei sobre o espírito nosso que nasce morto e ele é revivificado, nós falamos sobre a queda e restauração humana, que está no nosso subtópico 3. Diz assim: a Bíblia revela que todas as áreas de nosso ser foram afetadas pelo pecado. Conforme a teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal, embora constituída de três substâncias, se o ser humano for afetado um elemento de sua constituição humana, ele será afetado inteiramente. Nessa perspectiva, a vida espiritual não pode estar desassociada de seu corpo. Glorificai-vos a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Desse modo, a conduta irrepreensível do cristão é requerida no espírito quanto na alma e no corpo. Isso quer dizer que a santificação deve atingir a parte material e imaterial do homem. Contudo, essa restauração somente é possível por meio do sangue de Cristo, pela ação do Espírito e pela palavra de Deus. Nisso nós vemos que quando o homem pecou, atingiu todo o ser do homem completamente. Não existe uma desassociação. Por isso nós não podemos dizer assim, bom, a minha alma serve a Deus e o meu corpo vai servir ao pecado. Não. Dentro da nossa perspectiva cristã, não vou dizer nem pentecostal, nós vemos que todo o nosso ser ele é atingido, tanto pelo pecado quanto pela restauração. Porque nós vemos que quando o homem pecou, não atingiu somente sua parte espiritual. Porque Deus falou assim, olha, se você comer, no dia que você comer da árvore da vida, você morrerá. E muitos perguntam, mas o homem não morreu quando ele comeu? Sim, atingiu primeiro a sua parte espiritual. O homem pecou e agora ele morreu. Como? Espiritualmente. O homem foi separado, porque morte é a separação. O pecado separou o homem de Deus e o homem morreu instantaneamente espiritualmente. Mas atingiu só o espiritual? Não. O homem agora passou o quê? A sofrer o pecado no seu corpo material. Agora o homem poderia ter doenças que não tinha antes. Ia envelhecer e um dia morrer.
O que nós pecamos no nosso corpo material atinge o nosso corpo espiritual. O que nós fazemos no nosso corpo espiritual atinge o nosso corpo material. Não existe uma desassociação, porque nós somos um ser completo. Nós não somos um ser dividido. Quando nós temos que nos santificar, nós fazemos o quê? Santificamos o nosso espírito através do nosso corpo. Não existe como eu falar assim, eu vou santificar o meu espírito, mas eu vou comer. Não. Você tem que deixar de comer, que é feito pelo corpo material, para que a alma possa ser santificada. O jejum, a oração, tudo feito através desse corpo, mas para santificar a alma. Então, um atinge o outro, porque, de novo, nós somos feitos um ser completo. Corpo, alma e espírito. Indo para o segundo tópico, diz a visão bíblica do corpo. Como que é que a Bíblia vê o nosso corpo? O primeiro subtópico está dizendo parte exterior do homem. O termo corpo normalmente identifica a parte exterior do ser humano. O termo carne do grego, sarx, quando se refere ao homem físico, inclui a sua dimensão exterior. Ambos os termos indicam a parte visível e material da natureza humana. O corpo é o invólucro da parte imaterial do ser humano. Ele envelhece e morre. Ocasião em que a alma e o espírito deixam. A carne geralmente é descrita em sentido negativo. Na minha carne não habita bem algum. Entretanto, esse tom depreciativo diz respeito à natureza pecaminosa do homem, e não especificamente ao corpo físico. Assim sendo, nossa declaração de fé rejeita a ideia de ser o corpo uma prisão da alma e do espírito, ou de ser inerente mal e insignificante. Quando biblicamente nós falamos do corpo, usualmente, nem sempre, nós estamos falando sobre a carne. Quando nós falamos do corpo, usualmente nós estamos falando do corpo físico. E é bastante interessante que existe uma luta entre o corpo físico e o eu verdadeiro, o meu ser, que é o corpo interior. E por isso que quando Paulo fala assim, ó, na minha carne, ou seja, no meu corpo não existe bem algum, ele não está dizendo que o corpo é ruim. Não, é a natureza pecaminosa do homem. Por quê? Porque quando nós pecamos, o corpo quer tudo o que está aqui, sendo ruim ou bom, porque o corpo não quer só coisas ruins. O corpo quer coisas boas também, mas para o quê? Para o corpo. E não para o espírito. O corpo pede tudo para o corpo. Eu quero comida, eu quero hambúrguer, eu quero carne, tudo para o quê? Para o corpo. Agora, o espírito quer o quê? Quer a santificação. Agora, tudo que o corpo está pedindo para si é para o próprio corpo. Assim, o corpo não é ruim, é a natureza pecaminosa do homem, que através do corpo quer o quê? Pecar. Mas esse mesmo corpo que quer pecar também é templo do Espírito Santo, porque nós estamos dentro desse invólucro. E esse invólucro agora tem o nosso ser, a nossa alma, tem o nosso espírito que vem do Espírito de Deus e também tem o Espírito Santo. Agora o nosso templo também é o quê? Templo do Espírito Santo, que diz no nosso segundo subtópico. A Escritura declara que o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. Isso significa que o corpo pertence ao Criador e a ele deve estar unido. Nesse sentido, essa parte material do salvo deve ser santa e usada para glorificar a Deus. Em 1 Coríntios 6, lemos que os corpos dos salvos são metaforicamente membros do corpo de Cristo. Por isso, eles não devem praticar atos imorais. Aqui o cristão é exortado a não pecar contra o próprio corpo, pois um resgate de alto preço foi pago por Cristo, tornando o crente templo e morada do Espírito Santo. Portanto, como santuário, o corpo nunca deve ser profanado por impureza ou ídolo. Vimos então que nós somos seres completos. Sendo seres completos, nós não podemos separar a nossa alma do corpo, a não ser quando morrermos. Mas enquanto nós estamos vivos, a nossa alma é ligada ao nosso corpo. Assim sendo, não existe como eu querer louvar ao Deus com o meu espírito ao mesmo tempo que a minha carne serve o mundo. Como ser completo, eu tenho esse corpo que é templo do Espírito Santo. E como morada do Espírito Santo, eles têm que estar sempre santificados. Não pode ser profanado. Não pode estar com impureza. Tem que sempre ser feito para a glorificação de Deus. Porque como nós, membros de Cristo, como partes de Deus, metaforicamente falando, porque nós, metaforicamente falando, nosso corpo é parte de Deus, pertence a Cristo. E não somente pertence a Cristo, como nós pertencemos a Cristo, o nosso ser pertence a Cristo. Então, dessa forma, nós não podemos unir esse corpo
com a imoralidade. Levados a fazer o que é contra os preceitos que é deixado por Cristo, contra a moral, contra a ética cristã. Nós temos que louvar a Deus com o nosso espírito, com a nossa alma, e dessa forma o nosso corpo, que pertence a nós como ser completo, também vai estar louvando a Deus. É assim que Davi ele escreveu nos Salmos, que nós devemos louvar a Deus com palmas, com danças. Isso é tudo que é o corpo que está fazendo. Então nós louvamos a Deus completamente, sendo templo do Espírito Santo. Porque um dia o nosso corpo carnal será glorificado, será transformado. E é isso que está no nosso último subtópico desse tópico 2. Glorificado na ressurreição. A ressurreição de Cristo aniquilou o império da morte e garantiu a nossa ressurreição. Entre a morte e a ressurreição há um estado intermediário, onde a parte material do ser humano subsiste de modo consciente. Contudo, nosso corpo carnal não pode herdar o reino de Deus. Por isso, a última etapa de nossa salvação é a glorificação. Inclui a redenção e a transformação de nosso corpo mortal conforme o corpo glorioso de Cristo. Esse evento ocorrerá quando Jesus voltar. Na ressurreição, a parte material será reunida em um corpo incorruptível, glorificado, espiritual e imortal. Assim, a morte é o último inimigo a ser vencido. O que nós entendemos com glorificado na ressurreição? Ou melhor, o que a Bíblia responde quanto a essa pergunta: como é a glorificação do nosso corpo? O homem agora ele morre, porque ao pecar, Deus tirou o acesso do homem à árvore da vida. Logo mais, o homem não pode mais viver eternamente. E quando o homem morre, há uma separação. Deus tira o espírito do homem, Deus tira o fôlego de vida do homem, e assim é uma separação entre alma e corpo. Deus permitindo, num próximo estudo que nós vamos dar aqui de corpo, alma e espírito, vamos estar falando mais claramente sobre isso. Mas aqui na glorificação nós vemos que esse estado intermediário, agora onde o corpo cai e vira pó. Mas nosso ser mesmo subsiste. Ele continua vivo. Mas um dia Deus vai nos ressuscitar dos mortos. Como? O nosso corpo material ele vai voltar. Mas esse corpo material que vai voltar, esse invólucro, ele agora vai ser transformado em um corpo incorruptível, porque esse corpo que se corrompe, esse corpo que se destrói, esse corpo que desaparece, ele não pode entrar no céu. Há que ser um corpo incorruptível. E o que é um corpo incorruptível? É um corpo que não se destrói, é um corpo espiritual, imaterial, não é feito com essa matéria. E o nosso corpo vai ser transformado como o corpo de Cristo, imaterial, sem a matéria orgânica. Essa é a diferença. E com esse corpo agora imaterial, incorruptível, nós poderemos estar com Cristo. Porque Deus nos fez completo e nós vamos estar na glória completo. Corpo, alma e espírito. Mas diferente de como nós estamos aqui com o corpo material, o nosso corpo agora será um corpo espírito. Nós vemos nesse tópico 2 a visão bíblica do corpo, que tem a ver com o quê? Com o uso do nosso corpo, em corpo, alma e espírito, o uso completo do nosso corpo para a glorificação de Deus, como templo do Espírito Santo, com a ressurreição e com a glorificação final do ser humano. Essa é a visão bíblica do corpo. E agora, qual é a visão secular do corpo? Nós vemos isso no nosso último tópico, e o primeiro subtópico diz o hedonismo e narcisismo. Zelar e manter o corpo saudável é uma forma de glorificar a Deus. Contudo, em tempos pós-modernos de busca da felicidade, o hedonismo e o narcisismo são incutidos na sociedade. Com o hedonismo, nós referimos ao estilo de vida em que a obtenção do prazer e a fuga do sofrimento são prioridades. Nesse aspecto, tudo é permitido. Com o narcisismo, aludimos ao amor excessivo que uma pessoa tem por si própria,
De acordo com essa abordagem, refere-se ao indivíduo que, de modo insensato, persegue o corpo ideal por meio da boa estética a qualquer custo e se porta com ostentação em busca da autorrealização e de ser admirado. Em oposição a essa cultura, Paulo ensina: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Nós vemos que a visão secular do corpo, ali se envolve primeiro o hedonismo. O hedonismo é quando, para o homem agora, o que importa é o eu. Tudo é feito para o eu, para o meu prazer. O que importa é eu estar bem. Conversando com algumas pessoas sobre esse aspecto, essa ideologia, eu já vi muitas pessoas dizendo: não importa o que o homem faça desde que ele esteja feliz. Não importa o que o homem faça desde que ele tenha prazer. Isso é o hedonismo. Tudo para o seu bel prazer. A prioridade é o eu. Essa é a visão secular, diferente da visão bíblica sobre o corpo, que não é o eu, e sim o Cristo. Porque, como Paulo declarou, o eu está morto, então o eu já não importa. O que importa é o Cristo. Isso não quer dizer que eu não tenho que deixar de cuidar do meu corpo. Nós já dizemos isso nos tópicos anteriores. O cuidado do corpo, manter o corpo saudável, é uma forma de glorificar a Deus. Não quer dizer isso, mas nós devemos primeiro o quê? Olhar para Deus e não para o eu. Não é o meu prazer, se não agrada a Deus. Não é o meu bem-querer, se não agrada a Deus. E a segunda é a visão do narcisismo. O narcisismo, ele agora é o homem olhando para si mesmo, para a autorrealização, para a ostentação, o ser admirado. Se olhar no reflexo no espelho e ver aquele corpo do jeito que ele quer, não importa o que ele fez para chegar até ali. É o hedonismo e o narcisismo caminhando juntos. Mas Paulo, ele disse assim: eu posso fazer tudo, porque nós temos livre-arbítrio. Mas nem tudo me convém fazer. Por que eu vou fazer? Eu posso fazer, mas para que eu vou fazer? Antes de fazermos algo, nós devemos ver: agrada a Deus ou não? Vai me levar ao céu ou vai me levar ao inferno? Qual caminho eu devo seguir? Porque eu posso fazer tudo, mas eu tenho uma responsabilidade pessoal. E o segundo subtópico diz sobre a erotização e libertinagem. Ao formar o ser humano, Deus também criou a sexualidade. Portanto, não se trata de algo impuro. O pecado não está no sexo, mas na perversão de seu propósito. Nossa declaração de fé leciona que a relação sexual não é só para procriar, mas também para o prazer, dentro dos limites do matrimônio e do uso natural do corpo. Todavia, em nossos dias, a erotização do corpo é explorada nas mídias, artes, músicas e literatura. O objetivo é seduzir e estimular as práticas sexuais ilícitas. Como resultado, a licenciosidade, isto é, a conduta sexual desregrada e imoral, prolifera assustadoramente. Diante disso, o apóstolo Paulo adverte: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por ninguém. Como Deus fez o homem, Deus disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Nisso nós já vemos que o sexo nunca foi uma coisa ruim. Discutindo teologia com alguns outros teólogos, professores de teologia, estudantes de teologia, existe até hoje várias questões em relação a isso, que muitos perguntam, ou muitos até afirmam: o homem só teve sexo depois que ele saiu do Jardim do Éden. Ou alguns perguntam: mas o homem só teve sexo porque a Bíblia diz: e conheceu Adão, a Eva, e se conhecer, ele teve um relacionamento sexual. Isso aconteceu só depois que o homem saiu do Éden? Se fosse assim, isso quer dizer então que seria pecado. Mas desde o princípio, quando Deus fez o homem, ele já disse: frutificai, multiplicai. Com isso nós vemos que o sexo é bom, mas quando? Quando está dentro do matrimônio. Quando ele é utilizado dentro dos preceitos cristãos. Agora, quando ele é utilizado fora dos preceitos, fora da moral, da ética cristã, aí se torna um pecado. A outra coisa é que nós vemos que o sexo não foi feito só para procriar, mas também para o prazer do ser humano. Existem alguns países dentro da África que eles não olham dessa maneira, e para eles só pode ser para a procriação e não para o prazer, especialmente da mulher. Isso não é uma coisa bíblica.
Paulo ele foi muito categórico quando ele faz o ensinamento aos casais sobre isso. Então tem que ser utilizado para os dois propósitos, mas dentro do uso natural do corpo. A outra coisa que nós vemos dentro da visão secular é a erotização. Pode ver nas artes, pode ver nas culturas, pode ver nos filmes. E isso é tão grave que tem atingido até as crianças que estão sendo erotizadas. Os filmes puxando o ser humano para isso, a libertinagem. E isso é o que a visão secular traz do corpo. Mas, de novo, Paulo vem e ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por elas, por nenhuma delas. Então, de novo, o homem tem livre-arbítrio. Ele pode fazer tudo, mas a partir do momento que ele é dominado, ele se torna servo daquilo que o domina. Então, se o pecado domina o homem, ele agora é servo do pecado. Se o corpo domina o homem, ele é servo do corpo. E o último subtópico traz a liberdade e autonomia. A Bíblia atesta que o homem é dotado de livre-arbítrio. Isso indica autonomia para tomar as próprias decisões e se autogovernar. Somos livres, porém todos os nossos atos serão alvo do juízo divino. Não obstante, no atual cenário, ideias secularistas promovem a banalização do corpo. O existencialismo ateu, por exemplo, afirma que para descobrir o sentido da vida, o homem deve usufruir de liberdade incondicional. Nesse aspecto, livre de qualquer moral divina, o indivíduo passa a exercer total controle sobre o corpo. Desse modo, seus adeptos atuam contra o corpo na legalização do aborto, da prostituição, das drogas, do suicídio assistido, dentre outros. Contrário a esse ativismo, o apóstolo Paulo assevera: não sabeis que não sois de vós mesmos? Nesse último subtópico, nós vamos aqui falando sobre o que nós sempre estamos batendo no mesmo ponto: o livre-arbítrio de Deus. Até onde nós temos livre-arbítrio? Nós temos livre-arbítrio até morrer. Até onde vai a nossa autonomia? Até onde nós quisermos que ela vá. Mas nós não devemos esquecer a responsabilidade que nós temos com esse livre-arbítrio, com essa autonomia. Um dia nós passaremos pelo crivo. Um dia nós iremos a juízo. E todo o nosso livre-arbítrio e toda a nossa autonomia vai depender de até quando nós deixamos que o nosso arbítrio fosse conduzido. Até onde nós deixamos que a nossa autonomia nos levaria. Porque o homem de Deus entrega toda a sua autonomia ao Espírito de Deus. O homem cristão entrega todo o seu livre-arbítrio aos comandos divinos. Porque, de novo, Paulo disse: não sabeis que não sois de vós mesmos? Que nós não somos de nós mesmos. Nós pertencemos a Deus, então tudo o que nós somos é de Deus. Incluindo a autonomia, incluindo o livre-arbítrio. Mas para o mundo, a visão secular não vê dessa maneira. A visão secular ensina que o homem tem que experimentar de tudo, incondicionalmente. Vá. Se tiver que mentir para o seu prazer, minta. Se quiser se suicidar, se suicide. Se quiser abortar, aborte. Se quiser matar, mate. Se quiser roubar, roube. Nós estamos em um mundo onde até o roubo já está sendo permitido. E nós sabemos, nós que temos a ética cristã, nós que somos morais, nós sabemos que roubo é roubo. Nós aprendemos isso. Não importa se é um roubo pequeno ou é um roubo grande. Mas nós estamos agora a um ponto até onde isso é ensinado, que um roubo pequeno já não é um roubo. Então, se um roubo pequeno não é um roubo, logo mais, um roubo grande também não é um roubo. A ética está sendo distorcida para que a moral deixe de ser imoralidade. Ou melhor, a imoralidade agora é que vai operar dentro dessa nova ética. Essa é a visão secular, onde já Deus não tem valor, onde a Bíblia já não tem valia. O que importa é o eu. Mas nós que somos cristãos, devemos sempre lembrar disso, desde que o mundo siga os seus próprios prazeres e propósitos. Porque o que é sujo vai continuar sujo. Mas nós queremos ser chamados cristãos. Nós devemos lembrar que nós pertencemos a Cristo. É por isso que nós somos chamados.
E o que diz a nossa conclusão? Diz assim: criado da terra, à imagem e semelhanças divinas, o homem é constituído de 3 substâncias: espírito, alma e corpo. Nessa concepção, não podemos pecar com o corpo sem afetar o espírito e a alma. O corpo é a morada do espírito, que não habita em santuário impuro. Na vinda de Cristo, o corpo dos santos será glorificado. Assim, o corpo não deve ser tratado como algo pejorativo. O princípio de cuidado e santidade do corpo deve ser observado pelos que pertencem a Deus. Nessa lição, nós vimos aqui qual é a visão bíblica do nosso corpo e nós vimos aqui qual é a visão secular do corpo. Nós vemos que Deus nos criou com 3 substâncias: corpo, alma, espírito. E agora nós vemos que nós não podemos fazer uma diferenciação. Não existe como nós glorificarmos a Deus sem o nosso corpo, porque nós estamos dentro desse invólucro. E não existe como nós pecarmos com o corpo sem atingir a alma. Nós estamos ligados porque nós somos seres completos. E assim, nós devemos sempre estar cuidando do nosso corpo, para que nós vivamos uma vida saudável, com bem-estar, com prazer, desde que seja para a glorificação de Deus. Porque um dia o nosso corpo ele vai ser transformado, ele vai ser glorificado e agora nós vamos viver uma vida plena com Deus. O que nós estamos fazendo aqui é um treinamento para o que nós vamos fazer na vida. Deus abençoe a cada um, que nós possamos continuar louvando a Deus com o nosso espírito, com nossa alma, através do corpo. Fiquem com Deus.